do Conselho de Ministros da Organização dos Países Africanos Produtores de Petróleo, Suas Excelências Ministros dos Países Observadores da APO, Sua Excelência Secretário-Geral da APO, Senhores Membros do Conselho Executivo da APO, Senhores Presidentes dos Conselhos de Administração das Empresas Nacionais e Internacionais de Petróleo e Gás, Senhores Membros do Executivo Angolano, estimados membros do Corpo Diplomático acreditado em Angola, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Foi com grande entusiasmo e interesse que recebi o convite para presidir a cerimônia de abertura oficial do 8º Congresso e Exposição Africano de Petróleo e Gás, pois reputo de extrema importância a abordagem da problemática relativa ao petróleo e gás em África, uma vez que, apesar dos esforços em curso para a descarbonização das economias, estes recursos energéticos continuarão ainda a desempenhar um papel de destaque na economia mundial e africana nas próximas décadas. Permitam-me, antes de mais, desejar boas-vindas a todas as personalidades políticas e aos dignos executivos das companhias petrolíferas nacionais e internacionais que nos honram com as suas presenças e que vão certamente enriquecer a discussão dos temas propostos para o debate. O lema escolhido para a 8ª edição do Congresso e Exposição Africana de Petróleo, Transição Energética, Desafios e Oportunidades na Indústria Africana de Petróleo e Gás, demonstra mais uma vez a forte intenção dos líderes dos países africanos produtores de petróleo e gás em abordar e deliberar sobre os desafios e as oportunidades da transição energética e o futuro da indústria do petróleo e gás da África face ao COP21 e COP26. Saúdo a decisão do Conselho de Ministros da APO de realizar a 8ª edição do Congresso e Exposição Africano de Petróleo e Gás, CAPE 8, em Luanda, precedido de uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, bem como da primeira reunião do comitê nomeado para elaborar a estratégia de longo prazo da APO e do primeiro fórum dos presidentes dos Conselhos de Administração das Companhias Nacionais do Petróleo dos países membros da APO. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a República de Angola deu início em 2018 a um conjunto de reformas no setor petrolífero para melhorar a sua governança, transparência e eliminar possíveis conflitos de interesse. Estas reformas culminaram com a criação da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, com a função de concessionária nacional, a institucionalização do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo como órgão regulador dos segmentos do mid e downstream, assim como a reestruturação da Sonangol EP para o seu reposicionamento e foco na cadeia de valor do petróleo e gás natural. Desde 2016, que a produção petrolífera de Angola tem registrado um declínio acentuado por diversas razões, com especial realce para a quase ausência de investimentos na exploração. Assim, para inverter a tendência decrescente da produção, o Executivo angolano promoveu iniciativas para o relançamento da atividade de exploração petrolífera, a melhoria da eficiência operacional e a otimização de custos, assim como o fomento do conteúdo local. Com vista a passar a ser não só exportador do petróleo bruto, mas também de produtos refinados, o Executivo colocou entre as suas principais prioridades a construção de refinarias de Cabinda e do Soio, a requalificação da refinaria de Luanda, todos projetos em curso, e o projeto maior da refinaria de Lubito, a iniciar tão cedo quanto possível,
garantindo no conjunto a refinação de quase 400 mil barris de petróleo bruto dia no futuro. Ao mesmo tempo, o Executivo decidiu pelo aumento da capacidade de armazenagem de combustíveis e lubrificantes, assim como da rede de postos de abastecimento em todo o país, contando com a iniciativa privada para o alcance deste objetivo. Por outro lado, o Executivo angolano tomou a decisão de aderir à iniciativa da transparência na indústria extrativa, tendo constituído o seu Comitê Nacional de Coordenação como órgão colegial que tem como objetivo a promoção da boa governação e, consequentemente, melhorar a transparência na gestão das receitas dos recursos minerais no geral e petrolíferos em particular. Tendo presente as alterações climáticas e a crescente preocupação ambiental e a necessidade da transição energética para uma economia de baixo carbono, o Executivo angolano tem orientado no sentido de promover uma exploração sustentada dos recursos energéticos fósseis e gradualmente criar oportunidades para o desenvolvimento e utilização de fontes renováveis de energia, como a solar, eólica, a biomassa e o hidrogênio, estando já em curso algumas ações e projetos concretos neste sentido. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, tenho acompanhado com atenção e interesse a evolução da APO, que evolui da Associação Africana de Produtores de Petróleo para a Associação para a Organização, enfatizando assim a estrutura orgânica dos membros. A missão e visão da organização foram profundamente alterados a fim de prepará-la para os desafios iminentes resultantes da mudança do paradigma global dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, designado por transição energética. O estudo sobre o futuro da indústria do petróleo e gás em África, à luz da transição energética, revela a existência de uma organização capaz de liderar as transformações da indústria petrolífera africana face à tremenda pressão de poderosos interesses externos para abandonarmos de forma precipitada os combustíveis fósseis. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, o estudo realizado pela organização ilustra os desafios principais que os países africanos produtores de petróleo poderão enfrentar para continuarem a beneficiar dos seus recursos naturais à luz da transição energética global. Refiro-me à probabilidade de mais de 125 bilhões de barris de petróleo bruto e mais de 500 trilhões de pés cúbicos de gás de reservas comprovadas no continente ficarem para sempre inexploradas caso não nos mantenhamos unidos e capazes de defender nossos interesses enquanto continente. Durante várias décadas, os projetos da indústria petrolífera africana, nas suas 3 fases de desenvolvimento, eram financiados com recurso exclusivo ao capital estrangeiro, situação que se pode alterar como resultado da mudança do paradigma global dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Se as instituições nas quais confiamos fortemente durante vários anos decidirem acabar com o investimento na principal fonte de receita dos nossos países, temos que encontrar em conjunto uma solução interna que nos permita aproveitar os nossos recursos energéticos, como a reforma e reestruturação do Fundo APA para a cooperação internacional e o trabalho que vem sendo realizado com o Afreximbank para a criação de um banco africano de energia. Historicamente, o petróleo e o gás africanos foram explorados e produzidos principalmente para atender à procura externa dos países industrializados da Europa, da América e da Ásia, correndo hoje o sério risco de ficarmos sem mercado num futuro próximo.
A nossa realidade demonstra que uma parte significativa de pessoas no continente africano não tem acesso à eletricidade nem a nenhuma outra forma de energia moderna para uso doméstico, implicando assim a necessidade da criação do mercado africano capaz de absorver uma fatia maior do petróleo e gás que a África produz. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a médio e longo prazo, os combustíveis fósseis estão condenados a ser banidos definitivamente como uma das medidas para a proteção do ambiente e, consequentemente, do nosso planeta. Todos nós estamos obrigados a aderir à necessidade da transição energética para salvarmos o planeta Terra, nossa casa comum. Defendemos, contudo, a necessidade de essa transição ser um processo gradual e responsável que defenda o planeta sem que traga mais fome e miséria aos povos daqueles países que têm na exploração do petróleo e gás sua principal fonte de divisas. Enquanto acontece o processo de transição energética, nossos países devem acelerar a diversificação de suas economias e aproveitar ao máximo as receitas do petróleo para a industrialização do continente. Sabemos que não é fácil porque temos pouco tempo, mas não temos outra escolha senão nos mentalizarmos que, por ser necessário, tem de ser possível. Apraz-me saber que está prevista a realização da primeira cimeira de chefes de Estado da APO, pelo que a República de Angola apoia esta iniciativa, porquanto os desafios que a África enfrenta hoje neste domínio devem ser tratados ao mais alto nível político. Gostaria de exortar os digníssimos ministros e CEOs das empresas nacionais de petróleo e gás e todos os intervenientes na indústria de petróleo e gás dos países membros da APO e observadores a se comprometerem em enfrentar os desafios da indústria no continente. Com estas palavras, declaro aberta a 8ª edição do Congresso e Exposição Africano de Petróleo e Gás e muito obrigado pela vossa atenção.